vai acordar. E é justamente Noemi e Elimeleque que irão primeiro sair da sua terra de origem, que é Belém, e ir para Moabe. Elimeleque irá morrer e Noemi, numa condição difícil que ela estará por ser já idosa, avançada em idade, irá precisar da ajuda de suas noras para prosseguir. O sexto tópico é a origem dos Moabitas. E aqui eu quero fazer um comentário simples e rápido, também concernente a Ruth. Por quê? Porque Ruth ela era da linhagem de Moabe. E a linhagem de Moabe era uma linhagem que era amaldiçoada por Deus. Mas por que a linhagem de Moabe era amaldiçoada por Deus? Porque os moabitas eles vinham da descendência de um incesto entre Ló e sua filha. Todos lembramos da história de Ló. A sua mulher ela vai se tornar um ícone, né? Tanto teológico também quanto parte da física e da doutrina toda teológica, pelos aspectos que foi mencionados no texto, que sua mulher irá olhar para trás, irá se tornar uma estátua de sal. Porém, para que a linhagem de Ló não morresse, as filhas de Ló irá embriagar ele com vinho e irá ter relação sexual. Então, de um incesto vem a origem da tribo de Moabe. Então, essa origem da tribo de Moabe também era considerada uma tribo maldita por Deus. Porém, mesmo assim, Deus irá fazer com que Ruth, que é uma moabita, seja inserida na linhagem do Messias. Amém? O sétimo ponto é a genealogia tanto de Ruth quanto de Boaz, certo? Então vamos lá. Tanto Ruth vem da origem dos Moabitas. Então a origem dos Moabitas vem Ló em incesto com sua filha, a tribo de Moab, né, os Moabitas, e logo em seguida vem Ruth introduzida nesse contexto. Porém, da linhagem dos justos vai vir Abraão, de Abraão vai vir Isaac, de Isaac vai vir Jacó, de Jacó vai vir as 12 tribos, certo? E das 12 tribos também, inserido nesse mesmo contexto, vai vir Pérez, e de Pérez, Boaz. Pérez era filho daquele famoso caso de Judá e Tamar. E isso foi um dos fatos com que Noemi, a sogra de Ruth, soubesse do que ocasionou nesse contexto, nesse cenário contextual, justamente quando ela irá mencionar o acordo para que Ruth casasse com Boaz, mencionando a lei do levirato, porque Boaz era filho de Pérez e Pérez era filho de Judá e Tamar, ou seja, aquele famoso caso, a mesma atitude que Tamar fez com Judá, Noemi vai se lembrar e usar essa lei do levirato para também fazer com Ruth e Boaz. Amém? Algumas partes interessantes sobre o livro. Primeiro, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, a família ela vai fugir da fome. Então, Elimeleque e Noemi, eles irão fugir de Belém e ir para Moab, para lá ter um repouso, um período de paz. Como eu disse, como era o cenário contextual, o mesmo cenário do livro de Juízes, então havia muita guerra e fome também naquele período. Então eles fugiram de Belém e foram para Moab. Entenda, em Moab eles tinham paz, em Belém não. Então foi necessário eles sair de lá da terra natal deles para terem paz em um lugar distante. O tópico 2 é a volta para Belém, justamente capítulo 1 do verso de número 6 ao verso de número 22. A Bíblia, se você for entender no ponto de vista cronológico, sempre de um versículo ao outro, ele pode ter um espaçamento de tempo que daria entre anos, entre milhares de anos, como é o livro do Gênesis, capítulo de número 1, verso 1. No início, Deus fez os céus e a terra. Verso 2, a terra era sem forma e vazia. Passaram milhares de anos até o verso de número 2. Então você nunca pode acompanhar uma leitura bíblica e ter isso em pensamento que tudo aconteceu de fato seguinte, ou seja, tudo aconteceu em uma sucessão de fatos de maneira rápida. Então,
No tópico 1, do verso 1, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, eles fugiram de Belém e foram para Moabe. Já no verso de número 6 ao 22, é o período em que Elimeleque irá morrer, a provisão da família que vinha justamente dos homens. Quem não se lembra, o cenário contextual do Antigo Testamento, da primeira aliança, da antiga esfera, ele é todo em uma dependência das mulheres com os homens, então, para com os homens. Então era totalmente uma dependência das mulheres quanto aos homens, tanto na questão do trabalho, tanto na questão da sucessão da linhagem e tanto na questão da dependência da provisão. Então, quando Elimeleque e os homens da família morrem, é necessário que Noemi, para não morrer de fome, voltasse para a sua tribo de origem, que era a tribo de Belém, pois lá ela teria não só repouso, mas teria pessoas próximas que a ajudariam. Então, tópico 1, eles fogem de Belém para Moabe. Tópico 2, eles voltam de Moabe para Belém. Elas voltam de Moabe para Belém. E interessante analisar que num dos livros a qual eu estava estudando, fala que era 86 quilômetros de Belém até Moabe, ou de Moabe até Belém. E eu estava parando para pensar, daqui onde eu moro, de São Paulo, para a praia Baixada Santista, é 36 quilômetros. De carro, isso equivale mais ou menos a 1h30, dependendo do dia, do período ou do percurso. Porém, elas andaram 86 quilômetros, duas mulheres, sem carro, sem cavalo, a pé. Colocando isso numa questão de tempo, se você for pensar de forma rápida e analítica, você vai entender que foram de 2 a 3 dias ou até mais, dependendo do percurso. Mas mesmo assim, olha a perseverança delas de andarem 86 quilômetros, uma mulher avançada em idade, Ruth, duas mulheres naquele cenário, aquele período contextual horrível. Entende? Mesmo assim, Deus a protegeu as duas para que elas fossem de acordo com o propósito dele. Então, o que eu entendo aqui de maneira rápida e eficiente é que quando você vai de acordo ao propósito de Deus, tudo tende a ficar de maneira, além de simples, de uma maneira correta e sem percalço no caminho. Tópico número 3, que é justamente o capítulo de número 2, que vai falar, que vai achar, que no livro de Ruth vai mencionar que Boaz, elas encontram Boaz como um protetor. Dentre esse capítulo de número 2, é muito interessante, por quê? Porque no livro de Deuteronômio ele vai recitar uma lei que é muito interessante, que é uma das leis que compõem não só o livro de Levíticos, né? Porque o livro de Deuteronômio ele vem recitando algumas leis mais importantes do livro de Levíticos. Se eu não me engano de cabeça aqui, eu acho que é o capítulo 22, verso número 9, que vai dizer assim que quando os trabalhadores estão pegando as espigas, todas aquelas que caem no chão, eles têm que deixar para que os pobres pegassem, ou todas as espigas que eles estivessem colocando no saco, eles deixassem propositalmente algumas das espigas cair para que os pobres pegassem e se alimentassem dessas espigas de milho. E é justamente isso que Ruth irá fazer por conselho de Noemi. Então entenda que tudo nesse cenário, Noemi ela sempre foi muito inteligente quanto às leis de Deus. Ou seja, ela soube não somente dessa lei da questão dos alimentos aos pobres, das espigas que caía, porque era a lei de Deus, ela sabia também da questão de Judá e de Tamar e da lei do levirato que poderia ser usado com Ruth e com Boaz. Então, Noemi é um dos fatos mais interessantes também, mais importante, porque ela realmente conhecia das leis de Deus e colocava isso em prática nas suas atitudes. Então elas acham em Boaz um protetor. Ela começa a se alimentar dessas espigas de milho que os funcionários de Boaz iriam e deixavam cair propositalmente, pois era um mandamento de Deus para com os pobres. Amém? No tópico 4, um marido para Ruth.
que é justamente o capítulo 3 que vai falar dessa história de Boaz. Boaz, ele era de uma linhagem interessante, ele era condicionado a um parente próximo a Noemi. Vários entendimentos e pessoas diferentes entendem de pontos de vista diferentes. Isso é muito importante eu esclarecer a todos. Pois uma parte da doutrina, e acompanhada de alguns livros e relatos arqueológicos, vai dizer que Boaz ele tinha um parentesco, uma ascendência com Noemi muito ligada. Porém, isso não é totalmente comprovado. Entende? Então, qual que é o meu ponto de vista quanto a isso? Ele não era um parente realmente ligado, mas talvez um parente distante. Existem alguns fatos interessantes na Bíblia que vai mencionar uma hipótese desse parentesco. Outras realmente não. Então, algo que eu deixo por minha opinião, é claro, é de todos, cada um que assistir aqui nesse momento, cada um que assistir esse vídeo aqui, seja hoje em 2019, em 2020, quer dizer, seja em 2021, 2022, que deixem a sua opinião. Amém? No tópico 5, que é justamente o capítulo 4, do verso 1 ao 12, é justamente o acordo que eu mencionei a vocês. Por Noemi entender da lei do levirato, ela vai tentar inserir Ruth em um casamento que na teoria e também na prática poderia ser feito. Se você for ler esse capítulo, ele vai dizer que Boaz ele só poderia casar com Ruth se o parente que era mais próximo a ela recusasse esse, não convite, mas herdar essa herança, que seria não somente em terras, porque menciona algumas pequenas terras, mas justamente Ruth. Então, quando esse parente próximo ele não aceitou esse convite, um acordo ele foi feito. E esse acordo é interessante, porque Boaz ele vai chamar os líderes daquela cidadinha ali de Belém. E isso é uma coisa interessante também a ser mencionado no ponto de vista histórico, que todas as vezes que um acordo era firmado, um acordo importante, fazendo uma analogia à lei, quando nós vamos firmar um acordo, nós assinamos um contrato, levamos no cartório, o cartório reconhece. Então, quando o cartório reconhece, judicialmente nós temos não somente o acordo, mas também a posse. Esse capítulo de número 4, ele vai mencionar justamente isso. Por quê? Porque Boaz ele vai reunir alguns líderes, certo? Daquele povoado, e era necessário que tivessem o que não quis Ruth, ou seja, o que não quis assumir não somente Ruth, mas também a herança, porque ela teria que dar herança a um filho, e o filho não seria diretamente dele, mas sim do marido dela que tinha morrido. E outro fato interessante é nessa questão totalmente jurídica, porque ele vai levantar alguns líderes, vai se reunir em um lugar histórico, ou seja, em um lugar judicialmente propício a isso, terá testemunhas quando ele irá assumir realmente a Ruth e assim condicionado dar um seguimento à linhagem deles, certo? Então isso é um ponto de vista histórico e muito interessante, essa questão legal, essa questão judicial que desde os tempos bíblicos já era fundamentada e também concretizada. Amém? O tópico número 6 é o filho de Ruth, que na teoria, não somente na teoria, mas na prática, vai ser condicionado à linhagem de Davi. Então nós entendemos uma coisa interessante. Ruth vem da linhagem de Moabe. E olha como isso é muito interessante. Quando Deus ele faz a promessa a Abrão, Deus faz uma promessa a Abrão dizendo: Abrão, sai da sua terra e da tua parentela, vai para a terra onde eu te mostrarei. Aí, seguindo essa promessa, Deus vai falar: Abrão, olha as estrelas do céu, você pode contar? Ele vai dizer não. Aí Deus vai dizer assim a Abrão: assim será a terra que eu lhe darei, ou assim será a descendência que eu lhe darei. Então, quando nós entendemos de linhagem, nós entendemos que Abrão,
que Isaac, que Jacó, que todos os personagens bíblicos da linhagem dos justos, né, que vem da linhagem de Sete, Sete vem Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, assim sucessivamente. Então eles eram condicionados a uma promessa. A promessa, a linhagem dos justos, que viria a promessa da bênção inserida com Cristo, que viria no futuro. Então, Ruth, ela era de uma linhagem maldita, na teoria, uma linhagem que tinha uma maldição dos moabitas. E Boaz não. Porém, a própria Bíblia diz que quando os dois se casam, eles são uma carne só, ou seja, na matemática de Deus, o 1 é igual a 2 e 2 é igual a 1. Então, quando ambos irão casar, automaticamente ela, por ser uma mulher, ela vem inserida na mesma linhagem dos justos, ou seja, na linhagem da bênção de Deus. É por isso que Ruth vai ter um filho e dar o nome de Obed. Obed vai entrar diretamente como pai de Jessé, e Jessé é pai de Davi. E da linhagem de Davi vai vir quem? Cristo. Então isso é interessante, porque independentemente da linhagem, ela foi inserida, mesmo que vindo de uma linhagem de incesto, ela veio inserida dentro de uma linhagem abençoada, ou seja, de uma linhagem da bênção. E automaticamente ela vem como matriarca da linhagem real do próprio Cristo. Amém? Desde essa aula foi um pouco rápida, mas interessante também. Desde já curta, compartilha, se inscreve, claro, interage conosco. Tenha um bom dia, até mais.